Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Queridos, o princípio da vida cristã, a base, o fundamento de tudo que você vai desfrutar diante de Deus é uma vida, é um relacionamento de intimidade com Ele. Esse é o fundamento principal e fundamental que nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma. É a vida de intimidade com Ele. É que isso possa virar um costume, algo habitual, e que você possa sentir prazer de sempre estar buscando a presença dEle. Os conselheiros do rei Dário se reuniram e eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel era escolhido pela sua sabedoria, pela sua inteligência, escolhido para liderar os conselheiros. E eles se reuniram e criaram um decreto que durante 30 dias ninguém poderia adorar nenhum Deus, orar a nenhum Deus a não ser ao rei Dário. E se alguém fizesse isso, seria lançado na cova dos leões. E quando o profeta Daniel ficou sabendo desse decreto, a primeira coisa que ele fez, correu para o seu quarto, para a sua casa, subiu, e como de costume, era habitual, ele fazia sempre a mesma coisa, ele tinha prazer de fazer aquilo, era a vida que ele tinha. Ele 3 vezes ao dia, ele subia para a sua janela, que ficava de frente para Jerusalém, se ajoelhava e orava agradecendo ao Senhor. Ele tinha uma vida de intimidade. Queridos, mas a vida de intimidade dele condenou ele à cova dos leões. A Bíblia diz que os satrapas, que era o nome dos conselheiros, um nome diabólico, né? Satrapas, eles se reuniram e olha, aquele que você escolheu, olha, rei Dário, aquele que você escolheu como líder do conselheiro está lá adorando ao Deus dele. Era um decreto do rei, não podia ser anulado. E com pesar no coração, o rei encaminhou Daniel para a cova dos leões. Queridos, mas tem um detalhe muito importante. A intimidade de Daniel com Deus condenou ele à cova dos leões. Mas a sua intimidade levou o rei a crer no Deus de Daniel. Porque quando você vai no versículo 18 do capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 18, a Bíblia diz que o rei foi lá, selou a porta, lançaram Daniel dentro da cova, selaram a porta com um anel do rei e ninguém podia abrir. O rei voltou para casa e no versículo 18, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Queridos, o costume daquela época, quando era lançado alguém na cova, não tinha mais esperança. Porque os leões devoravam e não sobrava nada. Mas o rei creu no Deus de Daniel. Ele creu
amanheceu, eu vou lá, porque talvez o Deus de Daniel tenha salvado. A intimidade de Daniel fez um rei incrédulo, mau, acreditar no Deus dele. Queridos, a sua intimidade com Deus vai fazer com que as pessoas em sua volta creiam no seu Deus Todo-Poderoso. E ele chega lá na cova. Daniel, Daniel, abra uma porta, Daniel, Daniel. E aí Daniel responde: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal, ó rei. É intimidade, queridos. E aí eu te pergunto, Daniel orava 3 vezes ao dia, e eu te pergunto, como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de intimidade com Deus? Nós já entramos em 2021, já estamos no 3º dia do ano, e como está a tua vida com Deus? Eu, o pastor Marquinhos e o pastor Jonas conversávamos sobre, no dia 1º, a praça ali do IP estava lotada, que não tinha onde estacionar carro e moto. Mas no dia 2, já estava vazia. Porque todo mundo decide começar, mas não tem uma constância. Queridos, tem que virar um costume na sua vida, tem que se tornar prazeroso. Você tem que amar, que ser apaixonado pela presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai tornar o seu ano o melhor ano da sua vida. E esse é o principal fundamento. Muitas vezes nós não conseguimos ficar 5 minutos diante da presença de Deus. Engraçado que às vezes nós estamos com nossos amigos e às vezes nós passamos 3 horas conversando e não se repete o assunto, mas quando é para sentar diante da presença de Deus, não conseguimos ficar 10 minutos ou meia hora que seja, porque já ficamos impacientes, já ficamos fadigados e já não aguentamos mais. Não é prazeroso estar na presença dEle. Queridos, quando eu estou no meu momento de intimidade, quando eu estou no meu momento na presença dEle, eu não vejo a hora passar. E aquilo é um prazer, é um regozijo, é uma alegria. Lucas capítulo 6. Perdão, Lucas 22. Lucas 22, versículo 39. Lucas 22, versículo 39. Pode projetar aí, por favor. Como de costume, Jesus foi, olha só. Como de costume, o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi para o Monte das Oliveiras orar. Jesus fazia isso constantemente. Ele se afastava dos seus discípulos, em outros momentos levava alguns deles e saía para os montes para ter intimidade com o Pai, para saber a direção, para que se cumprisse a vontade do Pai. Intimidade, queridos. Intimidade. Muitas vezes você quer que se cumpra a sua vontade e não quer que se cumpra a vontade de Deus.
Por isso que você nem perde tempo buscando a Ele, porque sempre o que prevalece é a sua vontade e não a vontade dEle. Porque muitas vezes você vai buscar, você vai ter momento de intimidade e Deus vai falar não. E Deus vai dizer, não é por aqui, mas é esse o caminho que eu tenho para você. E muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Nós temos que reconhecer a sua vontade. Nós temos que ter um relacionamento de intimidade. Queridos, Salmo 25, versículo 14. O Senhor revela os seus segredos aos que os temem. Aqueles que são íntimos, aqueles que são próximos. Ele revela os seus segredos. Ele revela o teu propósito. Ele revela as promessas dele para a sua vida. Moisés, para nós finalizarmos, Moisés. Queridos, Moisés, Êxodo capítulo 19, capítulo 33. Lá vai dizer que Moisés tinha uma tenda do encontro. Ele costumava se encontrar com Deus. E lá eles conversavam horas e horas. Tinha momentos que Moisés tinha que subir o monte e passava 40 dias na presença de Deus. Eles conversavam. Moisés era considerado um amigo íntimo de Deus. Eles tinham a tenda, Deus descia numa nuvem. O povo ficava em pé, adorando, enquanto Moisés conversava com Deus, recebia a orientação de Deus. Intimidade, queridos. Moisés tinha o hábito, Moisés costumava se encontrar com Deus. Mas há um detalhe muito importante em relação a Moisés. Ele não se conformava. Ele sempre queria mais. Um rapaz ambicioso, né, Moisés? Já tinha visto as proezas de Deus, os milagres sendo realizados, o mar se abrindo, o povo sendo liberto, água saindo da rocha, maná caindo do céu. Ele tinha um contato íntimo com Deus, conversava com Ele. Mas ele queria mais. E ele chega a dizer para Deus: Senhor, eu quero ver a tua glória. Em outras traduções, eu quero ver a tua face. Mostra-me a tua face. E Deus olha para ele e diz assim: Moisés, tu não entendeu? Aquele que ver a minha face morre, não resiste. E Moisés, é como se Moisés olhasse para Deus: é o Senhor que não está entendendo. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face. Independente de qualquer coisa, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ver a tua face. Não importa se eu vou morrer agora aqui, mas eu quero ter intimidade contigo. Queridos, você precisa de um relacionamento de intimidade com Deus. Você precisa. Esqueça o ano de 2020. Já passou. É uma nova história. É um novo ciclo que se inicia. Vamos parar de negligenciar. Vamos parar. É hora de acordar. É hora de acordar para uma vida de seriedade com Deus. De estabelecermos o fundamento principal do cristianismo, que é o relacionamento com Deus.
Fique de pé no seu lugar.